pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Eu sou a professora Sara, trabalho na Rede Municipal de Ensino de Palmas, na Escola Municipal Anne Frank. Hoje nós iremos dar continuidade à nossa aula da semana passada, do componente curricular Ciências, 7º ano. Na semana passada nós falamos sobre as interações das camadas terrestres e a teoria da deriva continental. Hoje nós daremos continuidade a esse conteúdo. Hoje é a nossa 14ª aula, e essa aula de hoje, assim como as demais, estão disponíveis na plataforma Palmas Homeschool. Hoje nós começaremos a falar sobre os limites das placas tectônicas. E, posteriormente, falaremos sobre os fenômenos naturais envolvidos no movimento das placas. Então, vocês podem observar aí na tela de vocês, aparece um esquema mostrando como se dá os limites das placas tectônicas. Eles podem acontecer de maneira convergente, quando as placas colidem, podem formar vulcões e cadeias de montanhas. Também tem os limites divergentes, que são aqueles quando as placas se afastam, gerando uma ruptura. E há também os limites transformantes, quando as placas deslizam horizontalmente uma em relação à outra. Agora, continuando o nosso conteúdo, nós vamos falar um pouquinho sobre a teoria das placas tectônicas. Sabemos que a Terra possui 3 principais camadas, que nós falamos sobre elas na aula anterior. Sabemos também que o manto terrestre é composto pelo magma, que são rochas derretidas. E essas rochas encontram-se em estado pastoso graças ao elevado calor interno da Terra. Assim, se considerarmos a fluidez dessa camada, não é difícil imaginar o que esse material faz, com as camadas acima dele, que no caso são as placas tectônicas, os blocos semirrígidos. Então é como se eu tivesse esse material sólido, fininho, tipo uma casquinha, e ele fica em movimento sobre esse manto pastoso. A comunidade científica acredita que esses movimentos sejam constantes e lentos, o que ajuda a entender como a dinâmica interna da Terra influencia e transforma as paisagens superficiais. Vocês podem observar aí na tela de vocês 2 imagens que mostram o que, na verdade, provoca esse movimento do magma, e, consequentemente, o movimento das placas tectônicas. Tudo se deve ao que nós estudamos em aulas anteriores, que chama correntes de convecção. Então, existe uma diferença entre a temperatura do magma, o que está mais acima e o que está mais abaixo, ou seja, o que está mais próximo da crosta e o que está mais próximo do núcleo. E esse magma, que é o material do manto, ele troca de lugar. O que está mais quente, que é o mais de baixo, mais próximo do núcleo, ele tende a subir, e o que está mais em cima, que é um pouco menos quente, tende a descer. Essa troca de lugar, do magma, essa movimentação, consequentemente, vai movimentar as placas tectônicas. O movimento das placas exerce transformações que podem ser diretamente percebidas pelas pessoas na superfície terrestre. Que transformações são essas, Terremotos, movimentação dos continentes, formação de vulcões e também o surgimento das montanhas. Agora, nós falaremos um pouquinho mais sobre o vulcanismo. O vulcanismo é um fenômeno geológico que ocorre do interior da Terra para a superfície, quando há um extravasamento do magma. Então, o magma é o material que forma o manto. Quando ele extravasa nos vulcões, ele é chamado de lava. Além da lava, o vulcão pode expelir gases, fumaça, cinza. O termo vulcanismo é utilizado para designar uma série de fenômenos e elementos vulcânicos. Vocês podem observar na tela de vocês 3 imagens que mostram vulcões em atividade. Os vulcões se estabelecem, em geral, em regiões que limitam as placas, ou seja, esses vulcões geralmente ocorrem nos locais onde as placas se encontram. Ao entrar em atividade,
seus efeitos representam um grande risco para os moradores que vivem nas proximidades, isso em razão dos gases, da fumaça, de explosões e do derramamento da lava. O vulcanismo, ele não é apenas negativo. Às vezes a gente pensa assim, quando vê uma imagem, né, do vulcão em atividade, a destruição que ele pode causar, a gente pensa que ele tem mais coisas negativas do que positivas. Na verdade, ele tem mais aspectos positivos, mais vantagens do que desvantagens. Vai aparecer na tela de vocês uma tabelinha exemplificando algumas vantagens e desvantagens dos vulcões. Vantagens: estudo da estrutura interna da Terra, permite esse estudo. Solos férteis são gerados após as atividades vulcânicas. Produção de energia elétrica em centrais geotérmicas, aproveitando o calor do interior da Terra. Estâncias termais, atração turística, muitos locais onde tem vulcões atrai, né, o turismo, pessoas visitam e movimenta a economia do local. Exploração de minérios, é rico em minérios, né, esse material que extravasa do interior da Terra. E formação de novas ilhas, várias ilhas têm origem vulcânica. Por outro lado, nós temos as desvantagens, né, que são mortes geradas, né, dependendo do tipo, né, da ação vulcânica, destruição de construções humanas, destruição da biodiversidade e habitats e também gera poluição da atmosfera. Nós não podemos esquecer ainda que em muitos casos existem razões que vão além, né, razões culturais e religiosas que levam as pessoas a se fixarem nas proximidades dos vulcões. As erupções são assustadoras, potencialmente letais e não podem ser controladas pelo homem, mas os vulcões podem ser monitorados e quase sempre, quando vão entrar em atividade, eles dão vários sinais, né? Que muitas das vezes dá tempo, né, das pessoas serem evacuadas daquela região. Qual é a estrutura de um vulcão? Vamos observar aí na tela de vocês um esqueminha que mostra como se forma um vulcão. Qual é a estrutura, na verdade, do vulcão? Então, nós temos a montanha, propriamente dita, que é chamada também, né, de cone. Temos a cratera, que é como se fosse a boca, né, desse cone, por onde vai sair a lava, cinza, gases, fumaça. Esse material é chamado de material piroclástico. Temos a chaminé, que é o local por onde a lava líquida e semilíquida percorre até chegar à cratera. Partindo dessa chaminé principal, temos outras secundárias, menores. E os vulcões ativos, eles não permanecem ativos o tempo todo, tá? É válido lembrar isso. Podem os vulcões serem classificados em 3 tipos: os vulcões ativos, os vulcões dormentes ou inativos e os vulcões extintos. Os vulcões ativos são considerados vulcões que entram em atividade, né, constantemente, tem muita atividade sísmica. Os vulcões dormentes são aqueles que não produzem atividade por um tempo, mas a qualquer momento eles podem voltar a produzir. E os vulcões extintos são as estruturas em que foram detectadas atividades sísmicas no passado, mas hoje em dia eles não têm mais nenhum tipo de atividade. Vocês vão observar aí na tela de vocês agora uma pequena animação que demonstra como se forma um vulcão. A Terra vista do espaço. Mesmo daqui, não dá para ver que a camada mais externa do nosso planeta é constituída por placas tectônicas de diferentes tamanhos. E elas estão constantemente em movimento. Aqui, no meio do Oceano Atlântico, 2 placas se afastam uma da outra. Elas são movidas pelo magma que é pressionado para a superfície. A substância viscosa, formada por pedras derretidas, se resfria e fecha o buraco entre as placas, o que provoca aos poucos a separação delas. E isso não acontece apenas no mar. Um exemplo é a Islândia.
A ilha cresce cerca de 5 centímetros por ano porque as placas daqui também se distanciam. E por isso os terremotos acontecem com frequência no país, mas eles são fracos e não causam muitos danos. Tremores de terra mais fortes podem ocorrer onde as placas tectônicas se aproximam e colidem umas com as outras, como por exemplo na Ásia, a milhares de quilômetros de distância. Aqui a placa indiana se choca com a eurasiana. A força dessa colisão se reflete nos Himalaias. Nas bordas das placas se forma uma zona de tensão sob as montanhas. Quando o acúmulo de pressão é liberado, acontece um terremoto. Em 2015, um abalo sísmico de 7,5 graus de magnitude destruiu casas e templos no Nepal. 1.000 pessoas morreram. Na costa do Japão, 2 placas tectônicas também se chocam com frequência. É onde a borda de uma das placas entra embaixo da outra, levantando parte dela. Esse movimento é a causa de uma das maiores catástrofes naturais, o tsunami. Como aconteceu em 2011, quando um tsunami devastador atingiu a costa leste do Japão. Mais de 18.000 pessoas morreram e a região foi destruída. Na costa oeste dos Estados Unidos também acontecem terremotos. O motivo aqui, a falha San Andreas. Nela, 2 placas tectônicas se encontram por 1.000 quilômetros. Isso pode trazer consequências graves. No momento, a placa está acumulando energia. Para muitos pesquisadores, é como se a região estivesse sobre um barril de pólvora. As placas tectônicas estão em constante movimento e, principalmente nas bordas delas, a Terra treme. Vocês gostaram do vídeo, da animação? Compreenderam direitinho como é que os vulcões se formam? Vamos continuar o nosso conteúdo. Algumas curiosidades sobre os vulcões. Eu vou falar sobre algumas. É um assunto muito interessante, né? Que assim faz a gente viajar com as possibilidades, né, do que acontece no interior da Terra e que reflete aqui na nossa superfície, tá? Primeiramente, vai aparecer para vocês aí uma das curiosidades, a imagem, o vulcão ativo há mais tempo no planeta Terra. É o vulcão Iaçu, localizado na ilha de Tana, em Vanuatu, Oceania. Esse vulcão está em erupção há mais de 111 anos. Depois nós vamos comentar agora, né, sobre o vulcão com maior nível de atividade dos últimos tempos. Vai aparecer na tela de vocês a imagem dele. Esse título pertence ao Kilauea, no Havaí. Inclusive, ele ainda está em atividade, de forma ininterrupta, há mais de 30 anos. Também temos a erupção do vulcão que teve maior número de vítimas fatais. Essa erupção ocorreu no ano de 1815 em Trambora. Também, vamos citar aqui como curiosidade, a erupção com maior número de vítimas fatais, que essa erupção ocorreu no ano de 1815 em Tambora, na Indonésia, e matou mais de 100.000 pessoas. No dia desse acontecimento, o outro lado do planeta, o céu ficou totalmente escuro. Aparece aí na tela de vocês a imagem também desse vulcão. Outra curiosidade, os países que têm mais número de vulcões ativos são Chile, Japão, Indonésia, Estados Unidos, incluindo o Havaí e a Rússia. Esses países estão no famoso Círculo de Fogo do Pacífico, onde ocorrem intensas atividades sísmicas. Continuando, nós vamos falar um pouquinho sobre os terremotos.
Os terremotos são fenômenos naturais, conhecidos também como abalos sísmicos, e quando ocorrem, geram danos sociais e ambientais. Eles ocorrem com maior intensidade em regiões de alta instabilidade geológica, nos locais, geralmente, onde as placas se encontram. São exclusivamente terrestres, a superfície sente esses movimentos como tremores, na maioria das vezes imperceptíveis. Acredita-se que aconteça em torno de 200 mil terremotos anualmente no planeta. Mais uma aula nossa está chegando ao fim, né? E hoje nós falamos sobre fenômenos naturais relacionados, né, ao movimento das placas tectônicas. Espero que vocês fiquem bem, que vocês concluam seus estudos. Acreditamos que dias melhores virão e que nós possamos logo, logo nos encontrar de forma presencial. Desde já, eu quero desejar a todos vocês e família um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo. Até breve!